Boa tarde, Francisco. Muito boa Obrigado tarde, pela sua audiência. Você falou, inclusive, em primeira mão, trouxe a informação da sua participação de ontem. Felizmente não houve tempo ainda na edição de ontem, mas hoje você vai trazer todos os detalhes e eu queria perguntar o que é que a polícia já tem de informações? Foi facção, as pessoas envolvidas tinham ligação com o crime? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Douglas, a todos que acompanham. Ontem mesmo, nós falamos aqui de um corpo encontrado, vamos por partes, um corpo encontrado na região do Parque Brasil 3, na zona norte de Teresina, um corpo de um homem de 45 anos de idade. Ele foi encontrado dentro de uma mata, uma espécie de pasto, onde o gado fica, e ele sempre adentrava nessa região, nesse pasto, para colher as fezes dos animais, o estrume, para fazer a venda. Ele sumiu no último domingo, desapareceu, e quando foi ontem, após uma pessoa encontrar ele, já morto, próximo até a uma lagoa que fica lá dentro, acionou a polícia, os policiais foram até esse local. Minutos depois, não tão distante dali, ali na região do Parque Alferraz, enfim, também na Grande Santa Maria da Codipe, um homem de 58 anos de idade, seu Francisco Carvalho, ele foi executado enquanto estava deitado numa rede. Olha só, há 3 anos o filho dele foi morto com um colega. E o outro filho está foragido da justiça. A polícia acredita que ou ele foi morto por engano ou por conta de represálias aí de facções criminosas. Ontem nós contabilizamos cerca de 10 estojos de pistola calibre 380. A mulher dele saiu para ir para a casa da mãe, a esposa dele, no caso da sogra da vítima, e no momento em que ela saiu, os criminosos chegaram e atiraram pelo portão. Eu fui lá e acompanhei os 2 casos. Nesse exato momento, o Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com a perícia técnica científica da Polícia Civil, trazendo supostamente, realmente, o corpo do seu Antônio. Ele que tinha 45 anos de idade e foi encontrado nessa mata aqui do Parque Brasil 3, zona norte de Teresina. A irmã dele confirmou que ele estava desaparecido desde domingo, Já era corriqueiro, ele passava vários dias, se ausentava vários dias de casa, ele praticava extrativismo, catava estrume, que são aqui a propriedade aqui, tem animais, gado, e ele catava essas fezes, para vender. Segundo informações da irmã dele, sim, ele bebia, e fazia uso também de entorpecentes, O corpo será levado para o Instituto de Medicina Legal no bairro Saci, zona sul de Teresina. Externamente, ainda aqui no local, não foi constatado nenhum sinal de violência. Porém, o corpo já estava com a putrefação iniciada. Então, não dá para a gente analisar com mais cautela. Por isso, o corpo agora está indo para o IML, onde vai passar por outra perícia, que vai ser dita a causa da morte. A posição do corpo, ele estava de bruço? Estava um decúbito ventral, de barriga para baixo. Bairro Monte Verde, na Grande Santa Maria da Codipe. O senhor Francisco Carvalho iria completar 58 anos de idade. Ele foi executado dentro da sua própria residência. Os policiais militares já isolaram o local. Eu acabei de chegar lá, aí eu escutei a zoada dos tiros. Aí o senhor mataram com meu marido, que os tiros eu escutei lá em cá, porque nesse ouvido aqui eu não escuto. Aí esse daqui eu escuto só um pouquinho, aí eu ouvi, botei a cinturada para cá. Aí eu rebolei uma pedra, nada. Eu digo, mataram ele. Aí eu digo, mataram ele. Chamei ele para ir comigo, ele não quis ir. Aí se eu tivesse saído também eu tinha morrido. Era nós dois. Estavam só vocês dois aqui, antes da senhora sair? Antes de eu sair, estava só nós dois. Chegamos aqui, isolamos o local, estamos aguardando a perícia, o IML e o DHPP. Foram contabilizados vários estojos, várias cápsulas ali de pistola 380, deu pra gente averiguar, Tem uma que estava ali bem exposta, bem nítida, fácil de averiguar. Há algum tempo atrás ele teve um filho, que tinha envolvimento, que foi assassinado, E ele também tem outro filho que tem envolvimento, Que se encontra foragido da justiça. Então, pode ser que tenha uma relação com o crime aqui, Um filho morreu, é o Fábio, o outro foragido da justiça, certo? Eu acho que o quebra-cabeça não está tão aí difícil de ser montado nesse caso, do senhor Francisco Carvalho, ele que tinha
alguns problemas físicos, se aposentou ainda muito cedo. Aí, nesse caso, nas imagens que nós estamos mostrando, o seu Antônio Pereira, né, que foi encontrado morto, há quem diga por causas naturais. Ele, né, usava álcool, né, entorpecentes, trabalhador, mas que tinha esses vícios. E aí já é a residência do senhor Francisco Carvalho, executado dentro de casa, na região da Grande Santa Maria. Douglas. Aí nós vamos aguardar, como eu sempre digo, pode parecer repetitivo, pode parecer chato, mas eu sempre assumo esse compromisso, nós assumimos esse compromisso, a equipe de jornalismo o Dia TV do jornal Dia News, vamos continuar apurando o caso e trazer todas as atualizações. Olha, tem alguns casos, eu não combinei isso com o Francisco Filho, vou combinar agora. Eita! Tem alguns casos policiais que nós divulgamos aqui que repercutiram muito. O Francisco divulgou como repórter, excepcional que é. E, claro, às vezes como o de Parnaíba, os envenenamentos aconteceram grave. Se a gente levar em consideração os primeiros casos, né, para os últimos, dos filhos para os netos, teve um lapso de tempo, né, um intervalo de tempo, mas até que eu considero, pela complexidade dos acontecimentos, que a polícia resolveu rápido. Porque é muito complexo. Depende de exames, perícia. Mas nós mostramos o final e estamos mostrando todos os fatos novos. Mas alguns crimes, eles empacam. As investigações empacam. Ficam ali, porque depende de uma coisa, depende de outra. E nós estamos preparando aqui, e aí vou combinar com o Francisco e com o Tony, também a Joelma, para a gente fazer um levantamento de alguns crimes que ocorreram, mas que ainda não foram solucionados. E que foram crimes de repercussão, que demandaram uma cobertura muito intensa da imprensa. Então, tem muitos casos, nós inclusive conversamos alguns, Francisco, não vamos dizer aqui, mas alguns a gente estava conversando, não vamos fazer esse levantamento para produzir algumas reportagens para trazer, porque são muitos casos que acontecem e a nossa audiência não passa o dia, por exemplo, a nossa audiência não é formada só de jornalistas. Nem nós somos jornalistas, também não passamos o dia inteiro, passamos uma parte do dia, mas não o dia inteiro. E quem está em casa acompanha para ficar bem informado, mas tem outras atividades. Então, um médico que está nos acompanhando, um taxista que está nos acompanhando, ele tem o horário de trabalho dele e agora está nos acompanhando. Não tem obrigação de manter atualizado o caso, a obrigação é nossa. Então, nós vamos fazer esse levantamento e trazer porque a gente já faz isso, Francisco. Então, por exemplo, tem crime que passou, meu primo, você lembra? Um ano. E o Francisco, o Tony, trazem aqui, hoje a polícia fechou o caso que aconteceu. Isso aí é um compromisso, é uma responsabilidade do nosso jornalismo, do jornal Dia News, com você que está acompanhando. Agora tem uns, como se dizia anteriormente, mas para trásmente, como dizia o Odorico Paraguaçu, que tem que 1 ano e meio, 2 anos, né? Ou que a investigação começou ali muito intensa e depois parou. Nós vamos trazer esse material em breve, né? Agora, em breve, nós vamos trazer esse material. Não que a polícia não esteja investigando, né, Francisco? Exatamente. Mas é porque tem alguns empecilhos que surgem que demandam muito tempo. Né? Lembra que um policial militar foi assassinado lá mesmo naquela região da Santa Maria, quando ele chegava de motocicleta, e aí foi usar até a arma dele. Agora, eu não estou lembrando se alguém foi preso. Eu estou recordando esse caso. Né? Um policial chegou na madrugada, ele foi se divertir, como qualquer outra pessoa. Né? E aí eu estava conversando com o delegado responsável, o Robert Lavô. Excelente. Delegado Robert, deixa eu lhe dizer uma curiosidade. O delegado Robert, eu conheci o delegado Robert, está com tempo, um abraço para ele, que eu não converso com o delegado Robert, mas eu conheci, eu era repórter de polícia, ele da CICO, Comissão Antiga Investigadora do Crime Organizado, com o delegado Bonfim. Saudoso Bonfim. Saudoso e meu grande amigo, o delegado Bonfim Filho. Dos melhores que já estivemos aqui, viu? Espetacular. Uma pessoa humana maravilhosa, um amigo, me ajudou muito
E ser humano, acima de tudo, ser humano. Muito, me ajudou demais. Eu fiquei extremamente arrasado com a morte do delegado Bonfim, enfim. E aí o Robert Lavô... E aí o Robert era lá. Acho que ele entrou na polícia, pouco tempo depois ele foi para competente como é. Isso. Foi para a Comissão Investigadora do Crime Organizado e depois foi para o DHPP, né? Para quem está em casa e não conhece, cada região tem um delegado, mas todos os dias um delegado é denominado de plantão. Pode ir para Sudeste, Sul, Leste, Zona Rural, enfim. E eu sempre cobrava isso do Lavô. Lavô, cadê o caso do policial de Francisco? Eu estou com vergonha porque eu não tenho nada, eu não tenho uma imagem. Acontece. Já fui, revirei e saí para... Sabe? No caso, também lá da Santa Maria, até uma boa que a gente estava comentando também, a morte de um empresário, né, dentro de um supermercado, descarregaram lá, filho de um repórter. Também lembro. Filho de um repórter, né, aqui de Teresina, que até agora é um ponto de interrogação. O que teria acontecido? Aquele caso, estou lembrando aqui agora, aqui a gente está conversando, claro, com você que está em casa também. Isso. Prioritariamente com você. Para lembrar, claro. Aquele caso, Francisco, que ocorreu, meu primo, você lembra? O choro de uma criança, uma briga entre família, e aí terminou morrendo 2 ou 3, a empregada também. São Pedro, São Pedro, Zona Sul. Você lembra desse caso? Isso. Acho que não chegou ao fim. Se chegou, não recordo. São tantos... tantos casos. Então, assim, se chegou ao final, eu não lembro. Porque se tivesse chegado, eu até lembraria, assim, porque... Ou se chegou, não teve a divulgação que teve o crime, né? Então, esses casos são importantes para você ter o fechamento de questões complexas, de repercussão, midiáticas, que você acompanhou e precisa chegar até o final. Isso. Francisco, muito obrigado pela participação, Antes da gente encerrar, no caso da morte do seu Francisco, se a nossa equipe, né, competentíssima, puder botar só a imagem da dona Maria de Jesus, do caso... Vamos aí. Só coloca, eu quero finalizar com o que ela disse ontem. Isso, de certa forma, mexeu muito, né, com o sentimento da nossa equipe, né, aqui do repórter. É que ela disse: olha, meu filho, hoje pela manhã, isso ontem, né, na quarta-feira, é do caso da mulher, certo? A esposa do seu Francisco, que foi executado. E ela disse: eu estava com um pressentimento ruim. Ela tocou no peito dela e disse: algo de ruim vai acontecer. Eu estou com um pressentimento ruim. E ela olhou para um vestido preto e ela disse: eu acho que vou vestir esse vestido hoje, porque algum familiar meu vai morrer e eu estarei de luto. Olha só o que ela disse. Horas depois, o marido foi assassinado.